Muito bem, gente. A gente vai dar continuidade aqui à terceira parte da primeira aula. Nós estávamos falando sobre diferença entre profeta, aliás, como surgem os profetas, né? E eu falei que o primeiro tipo de profeta é aquele que nasce profeta, como Jeremias, que nasceu desde o ventre da sua mãe, os constituí como profeta para as nações. Também tem o próprio João Batista. João Batista nasceu profeta, nós sabemos disso, que no ventre de Isabel ele já era profeta, concordam? Né? Então, tem também aqueles que são profetas gerados pela vida, pelo deserto, e são treinados pelo próprio Deus. O Deus dá aula particular para eles, né? Como Ezequiel, que Deus levou até o Vale dos Ossos Secos, foi treinando o cara, foi ensinando, fala isso, diga isso, move isso. Moisés foi treinado por Deus. Pega o bordão, toca na água, né? Faça isso, faça aquilo. E a terceira linha de profetas são os profetas que aprenderam com essa segunda geração. Então, essa segunda geração forma a escola de profetas. Geralmente, essa segunda geração tem prazer em formar a escola de profetas. São os Elias da vida, que montam seus discípulos e falam: eu vou treinar vocês, eu vou multiplicar vocês. Então, o profeta Amaro, antes de morrer, ele falou para mim: filho, Deus quer que você faça escolas de profetas, com pequenos grupos, mas repetidas e repetidas vezes, para que milhares de pessoas carreguem o bastão que você vai carregar, que era o bastão dele, que antes dele morrer ele transferiu parte desse bastão, acredito, para mim, ou talvez todo esse bastão. Enfim, e tem a quarta fileira de profetas aqui, que são os profetas treinados pelos profetas que foram treinados pelos tesbitas. Ou seja, você fez uma escola de profeta, ou duas, ou três, ou quatro, e você se tornou um profeta porque você fez várias escolas de profetas e Deus te honrou te dando essa unção, mas você fez escolas. E aí você abre a tua escola. E você treina profetas. Sem problema nenhum. Pode acontecer também. Faz sentido para vocês? Ok? O importante é que vocês entendam que nós temos que saber, ao olhar para um profeta, discernir qual desses quatro ele é. Porque gerações carregam cada um o seu peso. Por exemplo, o primeiro e o segundo nível que eu ensinei, eles geralmente são videntes. Eles vivem no profético. Eles não são profetas, eles já passaram disso, eles são videntes, eles respiram profecia, eles conversam como profeticamente. Enquanto eles falam, as pessoas ficam olhando umas para as outras. Por onde eles passam, eles deixam uma marca. Mesmo que ninguém saiba que eles são profetas, as pessoas vão dizer: esse cara tem algo diferente. Esse dia eu contei isso em 2 lives. Eu estava procurando o preço de casa por aqui, fazendo pesquisa de mercado, e eu fui numa casa e tinha uma mulher, e essa mulher muito simpática, mas era uma bruxa. E eu estava com um colar dos meus colares, que estava escrito Ezequiel 37, no colar. Mandei gravar Ezequiel 37. E ela falou para mim assim: o que está escrito no teu colar? Porque brilha demais, eu não consigo ver. Eu falei: não é possível que você não está conseguindo ver, tá um colar comum, está aqui, ó. Eu não consigo ver. Eu falei, aí ela falou assim: o que você fez nesse colar? E eu falei assim: eu só apresentei para o meu Deus. Aí ela falou assim: mas quem é o teu Deus? Eu falei assim: você não conhece. Ela: eu conheço todos os deuses. Eu falei: o meu não. Aí ela: você é de que? Qual é a tua religião? Eu falei: nenhuma. Você frequenta igreja? Eu falei: não. Qual é a tua igreja? Eu falei: eu sou a igreja. Eu fui deixando ela cada vez mais intrigada. E não falei. E fui embora. Mas eu deixei uma marca. Né? Então, profeta, geralmente, ele tem algo que, por onde ele passa, ele deixa uma... As pessoas ficam intrigadas. Tem alguma coisa diferente nesse cidadão. Alguma coisa você vai ter que ter que vai selar que você não é do gado, não é da multidão. Entende? Você é
o cara que vê o gado, vê e denuncia. Enfim, agora nós vamos falar sobre um pouquinho mais sobre essa questão do caos, né? Eu falei que o profeta é obcecado pelo caos, ele é uma pessoa que sempre que vê o caos, ele denuncia, porque Deus não gosta de caos, de coisas fora do lugar, de coisas erradas, de pecados, de iniquidades, de bagunça, de sujeira. Até uma louça suja incomoda o profeta. Até um chão sujo incomoda o profeta. Uma parede pichada incomoda o profeta, porque tudo isso são características de Babilônia, de caos. Uma pessoa bêbada, qualquer tipo de bagunça política, sociológica, filosófica, educacional, na medicina, tudo isso incomoda o profeta. O profeta vê o que ninguém mais vê. Ele fala: vocês não estão vendo que está errado esse negócio. Está todo mundo batendo palma igual foca, mas vocês não estão vendo que está errado. E aí que ele vem gritando contra a multidão, nadando contra a multidão. Entendem? Então, você vai ver que onde há caos, há geralmente profetas agindo. Ainda que seja nos bastidores, onde há caos. O próprio Deus, ele profetizou em Gênesis capítulo 1, não tinha profeta ainda, ele teve que ser o profeta. Então, a terra estava sem forma vazia e foi ele que profetizou, é caos, haja luz. Né? Você vai ver que no Vale dos Ossos Secos, mesma coisa, já falei. Então, essa questão de o profeta, ele tem uma área de desolação, e essa parte aqui é muito legal para a gente partir para o final, áreas de desolação. Né? Guarde essa palavra. Todo profeta, ele é chamado para operar em uma determinada área de desolação. Isso pode ser anotado aí, isso é legal. Todo profeta é chamado para atuar em uma determinada área de desolação. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo está um caos, está tudo errado, irmão. As pessoas casam e se dão em casamento, como diz nos dias de Noé, mas o mundo está acabando, sabe? E Deus ele vai revelar uma determinada área de desolação para você e vai te inserir dentro dela para você trabalhar, para você guerrear, para você profetizar. Né? Noé vivia numa área de desolação. E ele teve que gritar: o mundo vai acabar. Jonas foi levado a Nínive, uma área de desolação. Jonas estava na zona de conforto. Deus falou: não dá. Você é profeta. Profeta não pode ficar onde você está. Você tem que ir para uma área de desolação. Nínive, eu vou destruir. É para lá que você vai ter que ir. Eu tive que pastorear durante 7 anos na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Porque Deus treina profeta em áreas de desolação. Então, você precisa perguntar a Deus qual é a área de desolação que ele te colocou ou que ele pretende te colocar. Porque pode ser toda a área de desolação é um lugar onde o caos está instalado. Ok? Por isso chama de área de desolação. É um lugar onde o caos está instalado. Então pode ser, por exemplo, na área política. Deus pode pegar você e te botar na política. E você fala assim: Deus me levantou para poder mudar a política. Daqui a pouco você está preocupado em assinar leis e não sei o quê. E às vezes não é isso que Deus quer. Deus quer que você realmente seja sobrenatural, que você esteja lá dentro para poder mexer, orar, botar o pé em alguns lugares, botar a mão em outros lugares. Claro, aprovar uma lei, sim, guerrear em outras áreas, mas não apenas isso. O profeta ele mexe com o sobrenatural. Veja bem, Marco Feliciano é um grande pregador, mas quando entrou para a política se tornou apenas um bom político, ou talvez mal. Não sei. Não sei detalhes. Mas ele poderia ser um mega profeta lá dentro, porque ele é um homem de Deus, quando quer. E o Roberto Marinho, que anda com ele, tantos outros.
Por outro lado, tem que ter equilíbrio, porque o Daciolo tem tudo para ser esse cara. Só que ele não sabe se comportar com a dimensão do local que Deus colocou ele. Então, ele quer falar evangeliquez, ele quer se mover no evangeliquez, ele tem a visão, ele tem o entendimento, mas todo mundo olha e vê um maluco. E ninguém o respeita. Mas talvez fosse. Eu tenho para mim que Daciolo foi a resposta da oração da igreja. Levanta um profeta para governar a nação. E Deus levantou o Daciolo. Só que nós olhamos e falamos, o cara é um débil mental. Por quê? Porque ele se mostrou como um débil mental. Mesma coisa foi a Marina Silva antes. Ela não fez questão nenhuma de se apresentar dignamente, com uma linguagem corporal digna, com uma roupa digna, com um olhar digno, com uma maquiagem digna. Por quê? Porque no lugar que Deus te colocar, você tem que ter uma apresentação compatível para que você seja aceito e ali você trabalhe o seu ofício de maneira inteligente, como um profeta. Então, você vai aprender, nós vamos desenvolver isso nas 12 reuniões, mas você vai aprender a misturar a sua profissão com o instinto profético, com a unção profética. E aí Deus vai poder te inserir em áreas de desolação. Pode ser a política, te usar como alguém na área de restauração, na área da política. Deus pode te usar como alguém de restauração na área da família. Deus pode te usar como alguém de restauração na área da religião, da igreja. Deus, eu trabalho muito nessa área. Eu tenho batido muito nessa área de desolação da religiosidade. Reconstrução da igreja. Ou Deus pode te usar para reconstruir vidas, indivíduos em si. Deus pode te usar para trabalhar na reconstrução de territórios, como um profeta de conquista de território. Guerra espiritual de alto nível, ato profético. Deus pode te usar no sistema de saúde, te botar como um poder profético para poder trabalhar no sistema de saúde. Então, por quê? Quem concorda comigo que o sistema de saúde no Brasil hoje é uma área de caos? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão quem concorda que o sistema de saúde é uma área de caos. Quem concorda, eu sei que a gente está filmando, né? Mas esse vídeo é só para nós. Quem concorda que o sistema educacional está em caos? Quem concorda que os territórios do Brasil estão em caos? As ruas, Avenida Brasil, quem passa aqui sabe, os buracos. Né? Agora estão vendendo, estão privatizando o quê que eu vi hoje no jornal? Mais uma privatização, gente. Estão vendendo por correio. Estão privatizando o sistema de correio. Está tudo sendo vendido. Entende? Caos. Então, quem concorda que a área da família está em caos? Ou é gay ou é um casamento falso, enrustido, casamento religioso, que é o família tradicional, né? Todo mundo olha e vê que está tudo bem, mas em casa é trancos e barrancos. Então, a política, quantos concordam que a política está em caos? Levanta a mão. Militarismo. Então, nós vemos que não falta áreas para Deus inserir os seus profetas. Não é para a gente ficar só lá na igreja. Rabassúbia na calabassaia. Andaçá. Eis que te digo, vaso. Tenho visto as lágrimas que tu tens chorado na madrugada, irmão. Às vezes a gente não está nem chorando mais. O cara está vendo lágrima. É. E outra coisa, eu vejo um anjo vindo na tua direção com a bandeja de prata e ele diz que aquele mandevou seu candarabaraia que tu tem falado, tu sabes o que eu digo? Tu sabes o que eu digo. Eu sei lá o que tu diz, cara. Falou mandecobarabaçaia, você é um coringa. É um coringa, eu coloco o que eu quiser dentro dele. Não, não. Profeta de igreja não me impressiona mais. Uns ou outros me impressionam.
Geralmente, quando é para te colocar para fora da igreja, para trabalhar. Uns ou outros. Presídio, Deus pode te colocar para trabalhar como um carcereiro, como um diretor de presídio, ou até mesmo como um policial, ou um presidiário, ou um advogado, ou um promotor de justiça. Gente, promotor de justiça não precisa ser ruim, não. Ele pode amar o réu e promover a justiça mesmo assim. Não precisa defender. Mas também não precisa destruir o cara, não. É igual minha esposa. Minha esposa estava fazendo um caso de divórcio aqui e ela estava defendendo a esposa para poder fazer a questão de alimentos e de partilha de bens, né? Eu falei, amor, tu é boa, porque tu arrebentou com o cara. Tu pegou 90% do salário do homem. O cara ganha 25 mil, tá dando quase 22 mil de pensão e de partilha de alimento e está vivendo com o resto. Tem um pouquinho de misericórdia. Aí ela, amor, tá? Aí ela é amiga da advogada do outro, conversaram, fizeram ajuste, vão dividir melhor esse negócio aí. Minha esposa teve que ceder para poder ser boa, para ser generosa. Né? Porque nós não somos ruins, gente. Nós somos bons. O profeta tem que ser generoso. Né? Olhar com o olhar de Cristo. E uma área de, para a gente finalizar aqui, ver se dá para a gente fazer 20 minutinhos de resenha, uma área de desolação que nós temos que pedir muito para que Deus entregue na mão dos profetas. Só Deus pode fazer isso. É a mídia. É a mídia. A mídia, por que a mídia? Porque a mídia tem a ver com voz. E profeta é voz. E da onde vai a voz? A voz vai pela mídia. A mídia é o maior, aquele negócio, megafone que inventaram. Megafone tecnológico. Internet, Facebook, Instagram, YouTube, podcast, televisão aberta, televisão fechada. Agora está a onda dos streaming, Netflix, né? Disney Plus, Amazon, Star Plus, que saiu agora, a HBO Plus, HBO Prime, está vindo um monte de streaming. Tudo isso como voz profética de Satanás, para incutir movimentos contrários à palavra de Deus. Você pode ver que tá na Netflix sempre, todo filme tem que ter uma inclusão. Todo filme da Netflix tem uma inclusão. E o pior, os gays da Netflix são maneiros, cara. Quase dá vontade de ser. Os gays da Netflix são tão maneiros, são tão legalzinhos. É verdade, são uma gente boa, os gays maneiros, cara. As lésbicas da Netflix são fêmea, legal. Eu falo, se os gays da vida real fossem assim, eu acho que eu ia ser um desses aí, mas não é. É um mundo de fantasia. Só que os adolescentes assistem o dia inteiro, maratonam o dia inteiro, e eles agora querem ser como eles. Né? Então, a mídia ela é uma voz profética. Esses programas de televisão que me matam, eu não assisto televisão em casa, só quando é filme planejado. Mas esses da Atena da vida aí, eu nem sei o nome mais dos que estão aí da hora aí, né? Mas tem 3 nomes que me incomodam: Wagner Montes, da Atena e o Luiz Bate, que os caras eles julgam antes do juiz, doutor Cláudio. Isso me incomoda demais, porque eles pegam o criminoso que foi pego no ato, mas não foi julgado. Ele bota na cara da televisão e fala assim: escracha, bota a cara do vagabundo aí para todo mundo ver. Ó, o vagabundo aí. Já aparece o cara com a cara toda arrebentada.
Ele não foi julgado. Ah, mas foi pego. Mas foi julgado? Não foi julgado. Aí todo mundo é vagabundo, vagabundo. Daqui a pouco descobre que não era, que foi uma briga, que foi uma legítima defesa. E agora? Já era. O Brasil todo viu, mano. O Brasil todo viu. Então a mídia faz isso. A mídia ela manipula a massa. E, poxa, na área política, na área social, na área educacional, na área religiosa, na área filosófica, nós temos que ter muito cuidado para não ser. O profeta não pode ser guiado por berrante, não pode ser gado. Vou dizer uma coisa para vocês: muito cuidado. Se a multidão está indo para o lado e você está indo junto, possivelmente você está desatento com alguma coisa. Entenderam? Eu estou falando na qualidade de profeta. Só não estou aqui no rabassúbia, mas estou falando claramente, papo reto. Se a multidão está indo para um lado e você também está indo para esse mesmo lado, seja qual for a área, possivelmente você está distraído com alguma coisa. Porque há um ritmo hipnótico levando a multidão sempre para o lado errado. E o profeta tem que falar: o que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? Senhor, me mostre o que eu não estou vendo e o que eu posso fazer em relação a isso. Amém? Então, assim nós terminamos a aula de hoje, tá? Eu vou liberar, nós temos uns 15 minutos aí, eu vou liberar para uma resenha, para vocês falarem. A aula de amanhã, de segunda que vem, nós vamos falar sobre as fileiras proféticas, né? Vai ser muito legal. O vídeo de hoje, amanhã de manhã eu boto os dois no YouTube e mando o link no grupo. 3 vídeos, na verdade, né? Vou botar os 3 vídeos lá no grupo, criar uma playlist não listada e vou mandar para vocês. Quem quer falar? Alguém teve algum insight? Alguém teve alguma dúvida? Alguma coisa que não concordou também? Gente, nós estamos aqui muito à vontade, mas eu gostaria de ouvir vocês falarem um pouquinho. Vamos interagir? Quem vai ser o primeiro? Estão tímidos? Eu posso. Fala. Não dá para ter uma ativação em cada live, não? Vamos ter uma oração de ativação, só que, assim, gente, a maior ativação profética que existe, ela precisa ser por imposição de mãos. Por isso, assim, se vocês têm o desejo de se tornar profetas, se vocês acreditam que Deus chamou vocês para profetas de ofício e têm o desejo de se tornar profetas, vocês têm que orar para que eu possa ir até vocês, vocês possam vir até mim, ou para que Deus levante um outro profeta para fazer isso, né? Que se for eu, que ótimo, né? Porque vou poder cuidar de vocês. Mas o importante é até Jesus precisou de uma imposição de mãos exclusiva para isso. Porque João Batista carregava a unção de Elias. E Elias carregava a unção de todos os antepassados profetas que vieram antes dele. Isso aí vale uma outra aula. Então, quando Jesus ele abaixa e recebe a imposição de mãos, ele recebe o espírito profético que veio lá de trás para ele passar para frente. Porque João Batista era profeta do Novo ou do Velho Testamento, gente? Do velho. Ué, do Velho? Mas ele aparece em É, Mateus? mas é Hã? velho. É velho. E aí, pastor Charles? João Batista era do Novo ou do Velho Testamento? Do novo e do velho também, né? Dos dois, eu diria, posso afirmar. João Batista aparece no Novo, mas ele é do Antigo Testamento. Porque Jesus falou, ele é o maior dos profetas, mas ele é o menor no meu reino, porque todos que vierem depois dele serão maiores, né? Agora, ele era maior por quê? Porque ele tocou em Jesus. E quanto mais perto de Jesus você está, maior você fica. A gente aprendeu na teologia que profetas maiores são os que escreveram o maior livro. Besteira.
Senão Paulo Coelho seria o profeta maior, né? Profeta maior não é o que escreveu mais livro. Profeta maior é o que mais chegou perto de Cristo. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si, né? Quanto mais você anda com Deus, mais você chega perto dele. Mas, Carlinhos, eu vou fazer uma oração sim, se der tempo, mas eu quero, na verdade, botar a mão na cabeça de vocês depois desse curso. E Deus vai criar uma situação para isso. Gente, esse mundo é muito pequeno. Esse planeta é muito pequeno. Só parece que é grande. Tá? Só parece que é grande. Vamos lá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Ninguém ficou com dúvida? Ninguém teve... Qual cidade da região dos Lagos eu moro? Eu moro em São Pedro da Aldeia, entrada de Cabo Frio. Conhece, doutor? Temos um quarto de hóspede te esperando aqui. Abençoado. O dia que quiser. Todos vocês. E se ficar mais de 3 dias na minha casa e se comportar direitinho, vai sair daqui levando um cajado profético feito por mim. Eu faço. Agora eu estou com uma unção de fazer cajado, irmão. Coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu. O pastor William levou um cajado que eu fiquei com ciúme. Eu queria pegar para mim o cajado dele. Meu Deus. E é da madeira. Eu não vou para meio da mata arrancar pedaço de árvore, não. Eu pego a madeira bruta e eu procuro, eu falo, Espírito Santo, me mostra o cajado dentro dessa madeira. Eu vou desbastando a madeira até achar o cajado. E a gente forma o cajado de acordo com o espírito de cada um. E há uma unção em cada cajado. Amém? Mas depois tem que ter coragem de andar com o cajado na mão. Mas vamos lá. Fala alguma coisa aí, Bispa Ana. Gostei bastante de todo o ensino, né? Estou com grande expectativa e não creio que eu sou uma profeta, né? Mas no meio do caminho, eis-me aqui, né? Se Deus me der algo, eu estou aceitando. Amém. Glória a Deus. É uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu não falei aqui, esqueci, eu pulei, eu vou falar aqui agora. Diferença entre profeta, mover profético e dom de profecia. Isso é importante, quase que eu perdi isso. Pulei sem querer. Diferença entre profeta, mover profético e dom de profecia. O que é o profeta? O profeta é um ofício espiritual, que também faz parte dos 5 ministérios no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tinha 5 ministérios, então era apenas um ofício, ofício de profeta, profeta de ofício. No Novo Testamento, ele, além de ser um ofício, ele faz parte dos 5 ministérios. Então, existe profeta de ofício, né? Então, é aquele cara que... A Cindy Jacobs, que é uma profeta dos Estados Unidos, ela diz que um profeta, para ser consagrado, tem que ter pelo menos 16 anos de profecias cumpridas. Eu não sei de onde ela tirou isso, não concordo. Acho que Deus pode mudar, não há regra para isso, mas pelo menos uma coisa eu sei, eu tenho, né? 16 anos de profecia cumprida. Nós temos mais 10 minutinhos aqui. Eu vou correr aqui. Bom, mas enfim, profeta é um ofício. Então existe profeta, profeta, profeta. Segundo, o que é um mover profético? O mover profético é todos podem profetizar. Entenda isso. O apóstolo Paulo diz: bom seria que todos falassem em línguas e possivelmente e principalmente profetizassem. Bom seria que todos fossem profetas. O desejo de Paulo era que o espírito de profecia pegasse todos. Então, não é se tornando profeta, mas profetizando. Deus quer que você profetize. Então, você pode profetizar sem ser profeta.
Quantas vezes antes de eu saber que eu tinha uma unção de profeta, minha mulher falava: Ricardo, profetiza um milagre aqui em casa, a gente precisa. Quantas vezes você, mesmo sem saber se é profeta ou não, você sente uma vontade de profetizar bênção, profetizar milagre, profetizar na vida de alguém, não é verdade? Então, todos nós temos uma voz profética. Todos nós temos um peso profético. Qualquer um pode profetizar. Talvez não com o poder de um profeta de ofício, mas é um mover profético. Amém? E o terceiro é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Aí nós temos que entender que existem 3 tipos de dons: os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Né? Os dons do Pai são os 5... Aliás, os dons do Pai são os talentos que os seres humanos têm. São os dons do Pai. Os dons do Espírito Santo são os 9 dons que o apóstolo Paulo cita, que é o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de palavra de sabedoria e conhecimento, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, né? O dom de cura, o dom de operação de milagres, o dom de operação de sinais. São os 9 dons de Paulo. Esses são os dons do Espírito Santo. Agora, os dons de Cristo são os 5 ministérios. A Bíblia diz que, em Efésios 4, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres, a fim de buscar o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, esses são os dons de Jesus. E são dons. Então, o dom de profecia, esse é dom. Aliás, o dom de profeta de ofício, ele é um dom de Jesus. Mas o dom de profecia é um dom do Espírito Santo. E como é o dom de profecia? O dom de profecia, quem tem esse dom de profecia, ele não profetiza quando quer. Ele tem o dom e, de repente, o espírito da profecia o move, o impulsiona a profetizar. Depois ele fluir para e acabou. Se ele quiser profetizar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele está se movendo no dom da profecia. Mas, se essa pessoa busca muito a Deus, e ela entra na unção de livre acesso que nós temos falado nas lives, pode ser que ela seja promovida de um dom de profecia para um profeta. Por quê? Porque ela vai conseguir conquistar aquilo que eu tenho ensinado nas lives, a autoridade e o controle sobre a unção. E quando você tem autoridade e controle sobre a unção, você pode governar sobre ela, ao invés de você ser governado por ela. Então, uma coisa é você falar assim: estou sentindo que hoje eu estou com uma autoridade para profetizar. Outra coisa é você falar assim: hoje eu vou sair pela rua e vou dar uma profetizada aí, porque eu profetizo a hora que eu quero. Então, esse segundo nível, ou é porque você é profeta de ofício e você tem o dom de Jesus, de profeta, ou porque você era um profeta do Espírito, com o dom de profecia, mas buscou tanto que você conseguiu chegar no livre acesso. No livre acesso, você assume autoridade e controle sobre qualquer dom. Você cura quem quiser na hora que quiser. Você ressuscita o morto na hora que você quiser. Você faz o que você quiser, porque você aprendeu a governar sobre o dom. Entende? Mas isso é a unção de alto nível. Quem quer aprender sobre isso são as últimas 20 lives do nosso canal do YouTube. Tá bom? Ficou mais alguma dúvida? Pode abrir aí, doutor. Temos 4. Ok, você é bem objetivo. Eu fiquei muito tempo desviado e uma coisa que me impactava é que quando eu chegava em alguns grupos, eu tinha muita facilidade para entender o que acontecia com as pessoas. Isso sempre fez parte da minha história. E Deus falava muito comigo quando eu ficava desviado, a ponto de me acordar de madrugada para eu orar para uma pessoa no rio
E eu falei que eu não ia orar porque eu estava desviado, essa pessoa estava para morrer. Eu não dei crédito, no outro dia a pessoa morreu. Na hora que eu estava sonhando, aconteceu o fato. A pessoa foi decapitada na favela do Rio de Janeiro. E essa era a palavra, e era para eu orar. Eu falei que não ia orar porque eu estava desviado. Eu não achava correto, eu estando desviado, ser chamado para orar. E agora que eu estou vendo isso, então eu chegava no ambiente, eu entendia o que estava acontecendo. Eu sentia o que acontecia com as pessoas, e isso me incomodava porque eu achava que isso não podia acontecer, porque eu estava desviado. Então, Deus não poderia me usar, Deus não poderia falar comigo, eu não poderia ter revelação por estar desviado. O nome disso é religiosidade, né? O profeta, geralmente ele não consegue participar de uma igreja, porque ele não consegue ser religioso, e as igrejas quase todas são religiosas. Então, se você vier aqui na minha casa, você vai falar assim, engraçado. Eu esperava que o Ricardo fosse muito mais espiritual. Por quê? Porque você tem um modelo de espiritualidade na sua cabeça, todos vocês. Vocês têm um modelo de espiritualidade que a religião criou. Aí você vai andar de carro comigo, você vai falar, pô, o cara tem um Jeep e ele bota Guns N' Roses no Jeep. Será que ele é profeta mesmo? Por quê? Porque a igreja vai dizer que quem ouve Guns N' Roses é do Satanás, meu irmão. Mas eu nunca fiquei endemoniado por ouvir Guns N' Roses. Nunca fiquei. Né? Eu sou um homem sério, sou um homem de Deus, eu tenho um casamento sério, eu oro, eu tenho vida com Deus, eu só tenho um gosto musical. Claro que eu não vou ensinar sobre isso nas lives. Mas você vai andar comigo, você vai ver que eu sou uma pessoa comum. Na sociedade, eu sou comum. Aqui na cidade, eu estou criando uma estratégia de ser conhecido pelo meu nome, não pela minha unção. Então, meu carro é exótico, a minha cara é exótica, a roupa que eu uso é exótica, a máscara que eu comprei é exótica, a boina que eu boto na cabeça é exótica, o cordão que eu uso é exótico, para todo mundo ficar curioso quem eu sou. E eu botei um adesivo atrás do meu Jeep é todo turbinado, né? Eu botei um adesivo enorme escrito Mad Max. Todo mundo olha e fala, ó, Mad Max, ó, Mad Max. Por quê? Porque eu quero que todo mundo fique intrigado para saber quem eu sou. E eu faço amizade com todo mundo. Eu vou na peixaria, eu falo, e aí, cara, beleza? Vou no restaurante, eu faço amizade com todo mundo, mas ninguém sabe nem que eu sou pastor. Eles só sabem que eu tenho uma coisa estranha. Agora, o meu próximo passo eu vou mandar fazer um outdoor nos próximos meses, talvez daqui a algumas semanas, com a minha foto bonita, com a minha esposa do lado, escrito, Ricardo Ribeiro está na região dos lagos. Só vou botar isso. E o meu Instagram, só meu Instagram. E aí esse pessoal todo da cidade, é uma cidade pequena, que está me vendo, Mad Max, eu conheço ele, é o Mad Max, é aquele doidão do Jeep. Passa com som alto aí, gente boa ele. Deixa eu ver qual é o Instagram dele. Epa, peraí, esse cara agora entendi porque ele é diferente. Aí começa o ministério. Aí eu vou começar, quando eu chegar perto dele, da próxima vez ele vai falar, se é pastor, se é profeta, aí eu vou começar a trazer para mim. Então, a gente não tem que... Nós não podemos deixar de fazer o que Deus manda porque nos punimos pela nossa religiosidade. Se Deus mandou fazer, meu irmão, faça. Eu vou explicar, me lembra de voltar a falar nesse assunto na próxima live, que eu posso explicar um pouquinho melhor, mas se Deus mandou fazer, faça, porque